As ações da Minerva são das poucas ações na Bolsa Brasileira que tem um potencial ainda de alta. A gente está conseguindo sobreviver toda essa turbulência do Ibovespa em uma ótima região de fundo. Então, quem está procurando uma boa ação para investir para longo prazo e com uma boa perspectiva de começar a pagar dividendos, as ações da Minerva podem ser uma ótima opção. Eu vou mostrar para vocês todo esse cenário que a gente tem. O gráfico realmente está bem interessante. Também vamos trazer notícias, fundamentos. Um vídeo, claro, sempre completo para vocês ficarem preparados para os próximos 15 dias, porque pode ser muito importante e pode sim ser o vídeo decisivo antes de qualquer movimentação forte aqui na ação, tá? Então vamos ficar ligado aí até o final. Antes de continuar, claro, ó, não esqueça, nosso canal de criptomoedas, quem se inscreveu tá dando risada e o mercado que vai continuar em alta forte. Então se inscreve lá, assiste os vídeos que tem bastante conteúdo legal também. E claro, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico, para investir para longo prazo, principalmente nesses momentos de queda, ajuda demais. E também ganhar acesso lá à nossa comunidade no Telegram, beleza? Então, vamos lá. Começar aqui pelo gráfico semanal das ações da Minerva, que ficaram interessantes por dois pontos. Primeiro, vamos repassar aqui o nosso alvo, por que essa região dos R$ 6 é uma região de fundo na minha leitura. Primeiramente, porque a gente está vindo testar o início do movimento de alta, gerou esse movimento aqui dos 5 até quase os R$ 15, foi gerado nesse candle lá em março de 2022. Tá? Então a gente veio testar ele depois de formar um pivô de baixa. Ou seja, a gente rompeu o topo histórico, mercado não conseguiu dar sequência de alta, derrubou, voltou, fez topo duplo, justamente testando a parte inferior dessa região. Isso aqui para mim cravou a correção. Então, a partir desse momento, já não fazia sentido comprar as ações da Minerva, principalmente focando no longo prazo. A gente ainda teve um gap de armadilha aqui em cima, na casa dos R$ 10, que a gente vai olhar agora no gráfico diário. Então, em momento nenhum, a não ser nessa zona aqui entre 6 e 6,50, fez sentido comprar as ações da Minerva, tá? Tanto que a minha posição tá aqui, se não me engano, meu preço médio tá em torno aqui de 6,20, 6,30, tá? Aqui que eu fiz os meus primeiros aportes. E claro, depois que a gente perdeu esse fundo do 6, eu parei de comprar, porque a minha estratégia não permite fazer preço médio, ou seja, comprar uma ação em tendência de baixa, mesmo que eu goste dela e que eu não vá me desfazer da minha posição, eu não vou comprar em regiões onde a ação pode simplesmente continuar caindo. Eu espero ela terminar de fazer a queda dela, formar um novo fundo e aí sim eu volto a fazer novos aportes, beleza? Dito isso, a gente agora ainda está nesse retângulo vermelho entre 5 e R$ 6, tá? Vamos trabalhar com números redondos. Que é uma região ainda que pode retornar a ação para alta. Semana passada a gente quase fechou acima dos R$ 6, que era um gatilho importante, porque se a gente fechasse acima dos 6, a coisa poderia ficar boa, e eu fiquei até otimista por um tempo, tá? Ela não ficou. Isso pode ser um sinal que a gente ainda vai puxar uma correção aqui para baixo, mas ao mesmo tempo, ó, olha o tamanho dessa sombra superior. Temos já a pista que tem vendidos defendendo o fundo perdido, beleza? Óbvio, isso era o esperado. Então, se a gente conseguir romper esse candle que foi empurrado para baixo pelos vendedores desse fundo, a gente já pode cravar a reversão das ações da Minerva, tá? Inclusive, a gente pode traçar alvos, cenários, tudo que a gente vai fazer daqui a pouco. O que a gente não pode aqui é justamente perder esse fundo anterior do 5,29. Porque se a gente perder esse fundo, aí a coisa azeda e a gente volta a cair forte, tá? Mas por enquanto não é o nosso cenário base. Vamos esperar, vamos ver os sinais que precisa para isso acontecer, tá? Mas no semanal segue mercado indefinido quanto voltar para o fundo anterior ou continuar acumulando aqui mais um pouco, tá? Passando para o gráfico diário, a gente vai ver justamente esse cenário, ó. Ficamos 3 dias praticamente tentando voltar para cima dos R$ 6 e na sexta-feira ele se entregou e acabou fechando inclusive abaixo desse topo anterior, ó, que rompeu aqui justamente dos R$ 6. A parte boa é que a gente está tendo um bom volume de negociação aqui embaixo, a gente já tem uma protuberância, vamos dizer aqui, interessante. E se a gente voltar para cá, não perder esse fundo dos 5,30 e ficar preso aqui mais um tempo,
a gente pode acabar vendo essa linha amarela passando para cá e mais uma expectativa aí de rompimento para cima seria melhor ainda, mais outro ponto importante para nossa análise e para nossa leitura de reversão, tá? Então a gente vai ver, as nossas projeções vão ser todas baseadas nesse cenário, nas ações da Minerva, e a gente vai ver que ela tem uma boa perspectiva de valorização de longo prazo, e na minha leitura, vale sim ficar a pena de olho para investir, tá? Antes da gente continuar, claro, não esqueça, ó, nossa área de membros, se tornem membros do canal, tá cheio de conteúdo legal para vocês. E também, ó, se inscreve, ativa a notificação, deixa o like, aperta o botão de like enquanto eu tô apertando aqui, ó, aperta também aí, ajuda demais cada like que vocês deixam e deixa também a opinião de vocês sobre a Minerva. Eu gosto muito, tô de olho e realmente eu vejo esse fundo aqui com bons olhos e eu não acredito ainda que a gente vai perder essa região, tá? Então sigo interessado sim em compras, beleza? Dito isso, vamos projetar aqui o nosso cenário para ela. Primeiramente, como eu falei agora há pouco, se a gente continuar aqui dentro mais um tempo, beleza, não tem problema. E agora, por esse evento que a gente teve semana passada, meu gatilho passa a ser o fechamento acima desse candle, tá? Porque aí todos os vendedores que tentaram empurrar a ação para baixo vão ser pegos desprevenidos e a gente vai ver a ação voltar a subir, tá? Esse seria o meu gatilho para essa leitura pelo contexto que a gente tem hoje. E só ficaria preocupado realmente se a gente perder o 5,30, porque aí a gente pode continuar mais um processo corretivo, tá? Então por isso que é importante a gente aguardar os gatilhos e não sair comprando em qualquer lugar, porque se a gente perde esse candle agora a partir dessa semana e começa a cair, para que eu vou ficar comprando uma queda? Eu deixo o mercado cair, estabilizar aqui nesse fundo, e se ele romper de novo, eu volto a comprar, e beleza, a gente surfa toda essa alta. Alvos aqui então para Minerva, primeiramente, claro, vai ser testar essa região dos 7,50, R$7. Então a gente voltaria para cá, testaria esses 7,50, R$7, para depois, se romper, segue subindo, e o meu alvo continua sendo lá a região dos 10, onde a gente tem um gap no diário, e vai ser importante a gente fechar ele antes de ver a leitura se a gente vai continuar subindo ou não, tá? Para mim a ação tá muito barata, a gente vai ver notícia agora que ela tem a expectativa de começar a pagar dividendos, claro que no ano que vem. Então não vejo motivos para me apavorar aí com a minha posição, é uma posição para longo prazo, mas de novo, eu só vou comprar em regiões que fazem sentido pela minha estratégia, beleza? Vamos olhar aqui então também dar uma passada no futuro do boi. Finalmente a gente teve um descanso, ó, depois de um falso rompimento de topo. Ó, a gente vê aqui que ele tinha o topo nessa região dos $350. Tivemos uma queda forte, inclusive com um volume elevado. Vamos ver que isso aqui pode gerar a correção que a gente tanto esperava. Então a gente veria uma correção lá para a região dos 200 e pouco, para depois voltar a subir. Ou até mesmo, quem sabe, a gente vê ela já voltando a subir, tá? Mas eu trabalharia aqui focado nessa zona entre 300 e $270, reais, perdão, o suporte mais provável aí para o futuro do boi. Mas a gente vê que ele deu uma disparada muito boa, muito forte. Isso aí, claro que vai afetar os resultados da Minerva, porque muito barato é ruim, mas também muito caro também é ruim. Então, se a gente ficar aqui nesse meio do caminho, pode ser um ponto interessante, beleza? Dito isso, vamos lá para notícias. Ó, a Minerva Food pode pagar quase 15% ao ano até 2034. Então, o frigorífico brasileiro conclui sua 15ª emissão de debêntures, tá? Então, emitindo dívida, pagando taxas aí de quase 15% ao ano, cara. Imagina como uma empresa consegue se sustentar pagando juros de 15% ao ano, é muita coisa. E assim, e por isso a gente entende a dificuldade que o nosso mercado tá de conseguir se sustentar. Tem muita empresa dando prejuízo, tendo que se desfazer de patrimônio para justamente desalavancar, porque isso aqui, cara, isso é insustentável, cara. 15% ao ano é muita coisa. Então, vamos ficar de olho aí, mas a gente tem uma perspectiva boa que a Minerva vai começar a pagar dividendos aí muito em breve, tá? A gente vê aqui o preço ao valor patrimonial 4,87, voltamos para nossa média histórica desse indicador, pode ser uma boa oportunidade. Preço sobre lucro aí nem conta, né, que é a disparada que tá, porque realmente lucro não temos. Dividendos esse ano provavelmente, né, não vai pagar nada,
mas historicamente aí paga entre 4% e 7%. ROI também muito ruim, 0,18, mais perto da nossa média histórica. Margem EBITDA 9,46, essa sim bem estável, não tem aí nada, nenhuma diferença gritante. E aqui a gente vê o nosso belíssimo resultado desse ano, prejuízo. Vamos ver aí o último trimestre se vai salvar pelo menos para fechar aí no 0 a 0, mas a coisa aqui mostra o porquê que a ação caiu tanto. Vamos ver agora se a partir de 2025 a coisa melhora, beleza? Então fiquem de olhos aí nessa zona dos R$ 6 que vai ser importantíssima, tá? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!